Bom momento, ou melhor, nem tão bom momento. Eu vou começar a conversa de hoje numa nota de falecimento e de pesar da pesquisadora Adriana Dias, que simplesmente abriu todo um campo de pesquisa sobre o neonazismo no Brasil desde o começo dos anos 2000 e pavimentou o caminho para pesquisadores e pesquisadoras como eu poderem caminhar a partir desse cenário desenhado com o trabalho da antropóloga Adriana Dias, professora da Unicamp, e também mulher com deficiência que lutou pelos direitos das pessoas PCDs. Então fica aqui o primeiro momento de lembrança, de memória e de agradecimento ao trabalho e à pessoa da Adriana Dias. A conversa de hoje vai ser sobre por que Bolsonaro compartilhou Aldo Rebelo. Na última segunda-feira, dia 30 de janeiro de 2023, Bolsonaro compartilhou um vídeo do ex-ministro da Defesa no governo Lula, também trabalhou no governo da Dilma, e quadro clássico, mais de 30 anos praticamente no PCB, compartilhou um vídeo dele dizendo: Aldo Rebelo, ex-comunista, concordando conosco. O que ele estava concordando com o Bolsonaro? Ele estava nesse vídeo dizendo mais uma vez a teoria dele de que as terras indígenas e também, portanto, as Yanomamis são garimpadas pelos próprios indígenas e que há financiamento internacional de ONGs para os grupos que vivem nessas regiões e que eles, os indígenas, são os principais responsáveis pelo desmatamento e mineração em seus territórios demarcados. O Aldo Rebelo, há muito tempo, ele é a favor da mineração em terra indígena, fazendo coro a todo interesse do agronegócio, a todo interesse da extrema-direita brasileira. Porque o partido do Aldo, e eu venho denunciando isso há muito tempo, é o partido militar. Quem não sabe, os Yanomami estavam nessa região que compreende parte do Roraima e da Amazônia. Na divisa com a Venezuela, há registros de mais de 1000 anos, e eles deram sorte, entre aspas, de estarem numa região bem difícil de acesso e ficaram mais de 900 anos dessa história deles nessa região, sem ter contato, felizmente, com o homem branco. Só que durante a ditadura militar foi feito um mapeamento dos minérios, metais, etc., e acabaram encontrando minérios nas terras dos Yanomamis. E aí começa o sofrimento do povo Yanomami, que está sofrendo agora uma tragédia humanitária. Está sofrendo não agora, foi construído ao longo dos anos e acirrado, sobretudo, no governo Bolsonaro. O Aldo, ele defende como ideia que é muito próximo da filosofia neofascista de Alexander Dugin, o filósofo russo que eu já falei algumas vezes, tem um vídeo nas redes explicando o que ele é, mas a ideia de fundo é um nacionalismo soberanista, o que em primeiro momento parece muito interessante para nós, progressistas, democratas, à esquerda do espectro político, mas entretanto é uma armadilha. Esse nacionalismo do tipo que o Aldo defende, do tipo que o Dugin defende, é um nacionalismo de construção de um povo único, sem dissidências, de subjugação das multiplicidades a essa unidade nacional. O Abraham Weintraub, que foi ministro da Educação do Bolsonaro, na famigerada e famosa reunião que foi vazada pelo Sérgio Moro quando ele rompeu com o Bolsonaro, vocês devem lembrar, ele tem uma frase que é sintética dessa noção neofascista de nacionalismo, que é, ele diz em determinado momento: eu odeio o termo povos indígenas, só existem brasileiros. Essa noção, esse interesse em construir um povo unitário, o filósofo italiano Giorgio Agamben vai dizer que é sempre o desejo dos regimes totalitários e fascistas construir um povo, como eu disse, um povo sem fraturas. A minoria, as minorias, elas são vistas como rachaduras, como desestabilizadoras ou, de algum modo, dissidências desse projeto de costurar essa nação como um grupo unitário e bem hierárquico e bem conservador. Nós sabemos quem estará no topo da cadeia desse nacionalismo inventado pelo Alexander Dugin e defendido pelo Aldo Rebelo. Mais que isso, o Aldo sinaliza para teorias conspiracionistas de um financiamento das pautas minoritárias para fazer essa dissidência interna e essa desunião interna. Essa é uma tese muito importante do Dugin, mas não só do Dugin. A extrema-direita neonazista global, dizendo que há grandes empresários, principalmente o judeu George Soros, caindo no antissemitismo sempre, que financiam pautas minoritárias, pautas das comunidades LGBTQIA+, pauta das comunidades negras, pauta das comunidades indígenas,
para desestabilizar a unidade nacional. Isso é muito importante. Então, o canto da sereia desse neofascismo que captura a esquerda passa pelo nacionalismo soberanista. Em um primeiro momento pode parecer muito interessante, mas em seu bojo, que traz dentro de si ideias que são fascistas, a construção desse povo unitário, de um povo hierarquicamente nas mãos de pessoas brancas e que veem as minorias, as pautas minoritárias como prática diversionista, portanto, devem ser rejeitadas. Essa é a conversa de hoje, de porque a figura do Aldo Rebelo, desde a posse do Lula, Aldo voltou a ser muito entrevistado por algum motivo muito esquisito, mas Aldo é do Partido Militar, esse é o partido dele, e ele defende ideias de um nacionalismo neofascista. Era isso por hoje, vamos arriba, e aqui uma última saudação em memória à vida e obra de Adriana Dias.